Bom, vamos à enquete do dia que o Ítalo preparou para nós. E é uma pergunta bem interessante que nós queremos que você fale conosco, que você converse conosco, que você tenha aí a sua participação. Bom, a pergunta é a seguinte: o homem possui características que refletem Deus? Uau. Aí, ó, Gabriel. Uau. Eu vou repetir para você em casa ter a certeza do que eu estou dizendo. Olha a pergunta. O homem, eu acredito que esse homem é de humanidade. Sim, sim. Né? O homem, não homem no sentido apenas masculino. O homem, humanidade, o humano, o ser humano. Ele possui características que refletem a Deus? Bom, e aí, Gabriel? É uma pergunta muito interessante. Espero que o Ítalo chegue a tempo de responder. Não, ele vai chegar, eu tenho certeza. Exatamente, o homem, nós, o ser humano, ele possui alguma característica que reflete a Deus? Eu creio que quando ele fala de característica, ele pode estar falando, por exemplo, do amor. Será que o homem tem essa característica? O amor, a paz, que seriam frutos, né, do Espírito. Será que refletem aquilo que Deus é, quem Deus é, o que Deus faz? Né? Porque sabemos que existem características que só existem em Deus também. Né? Mas também Deus nos presenteou com algumas. Mas será que a nossa vida, acredito eu que não só do cristão, mas uma vida por geral, será que reflete de alguma forma Deus? Eu quero te convidar para me ajudar nessa questão. Me ajude também. Tem muita gente já que começou a participar. O Natan já chegou, é nosso... Ele é assíduo aqui, Natan Jazz, já chegou dando um bom dia, uma palavra de Deus maravilhosa. Em que, aonde? Aqui no nosso programa, na Voz da Libertação. Você falou uma palavra aí estrangeira. É o Natan Jazz. Natan Jazz. Natan Jazz. Ok. Natan Jazz. A Juliana também o meu inglês é muito bom. Ela falou assim, creio que foi de você, a idade já chegou daquele jeito, né? Não aguento ficar mais de pé. Acontece. O peso. Samuel, um amigo meu, Samuel, da Assembleia de Deus Ministério Sarando para Sarar, né? Sarados para Sarar, já está também conectado. Amém. Ele mandou print já da tela para mim e falou assim, estou te acompanhando. A minha mãe, olha, Eide Araújo também está compartilhando, já está conosco aqui, o vô e a avó. Um beijo, mãe, um beijo, minha avó, um beijo, minha avó olhando falou assim, como é que ele está aqui dentro? Como é que ele está? Minha avó tá com Alzheimer, ela pergunta, como é que ele está aqui dentro? Como é que tá aí? Estão me acompanhando, estão aqui. Obrigado, viu, pelo apoio de vocês, que Deus abençoe. E sobre a própria enquete, já tem um link suspenso aqui no nosso YouTube, um chat suspenso, e você vai responder a nossa enquete com sim ou que não, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com aquilo que você acredita, e depois, não só com sim ou que não, depois você vai deixar a sua opinião, porque nós leremos aqui ao vivo e depois o Ítalo dará o fechamento. Não existe, como o Ítalo fala, não existe resposta, né, opinião que não dê para ser ouvida. Pelo contrário, nós queremos ouvir a sua opinião e eu quero que você participe conosco. Deixa o seu like, deixa a sua inscrição e deixa também o seu comentário, que é muito importante para esse programa acontecer. Muito bem, vamos à parcial do dia. Como está, então, os nossos questionamentos? Como está? Vamos aos resultados até o presente momento. 90% diz que sim. Nossa, as enquetes eu estou percebendo que é sempre a grande maioria de um lado e a grande minoria do outro. A maioria esmagadora sempre. Mas 90% diz que sim, Uau. 10% diz que não. Ítalo Siqueira, nos ajude a entender este número e também nos ajude a entender como está aí a parcial nos comentários. Se tiver alguma Daiele aí, me avisa, por favor, também, tá? Qual o nome? Daiele. Daiele? Olha, eu vou procurar aqui, não encontrei, mas vou procurar. Olha só, tem muita gente comentando aqui no nosso chat. Se você não comentou ainda, aproveite, ainda dá tempo de você interagir com a gente, responder a enquete, deixar sua opinião e interagir aqui com Voz da Libertação. Então vamos agora às interações relacionadas à enquete de hoje. Olha, o Lindenberg Araújo, ele que é diácono aqui da Deus e Amor, está atuando ali na sede mundial. Ele diz o seguinte, Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O ser humano foi criado para refletir algo de Deus. Então,
a resposta do Lindenberg é sim, né? Que o homem possui algumas características que refletem a Deus. Obrigado, Lindenberg, um abraço. E, obviamente, vamos rufar os tambores, porque a tradição ela não pode morrer. Então, senhoras e senhores, que rufam os tambores. A nossa enquete, ela começou com 90% e ela encerrou também com 90%. Sim, e 10% disseram que não. Bom, um número muito considerável, um número muito grande, inclusive, mas vamos à prova real. Não estou dizendo que alguém está errado ou certo. Eu estou dizendo que temos alguém para fazer a prova real. Por gentileza, Ítalo Santos Siqueira. Ítalo Siqueira. Desculpa, ô, varão. Desculpa, confundi você com... Porque eu olho para você e vejo santidade. Então Meu achei Deus, que você era o Ítalo Santo. Saiu bem. O teu olhar tá corrupto. Vamos lá, olha só, a enquete de hoje, o homem possui características que refletem Deus? Através dessa pergunta a gente quer saber se no ato da criação Deus embutiu no homem algumas de suas próprias características. A resposta é sim, e a gente vê isso biblicamente. Em primeiro lugar, eu quero ler apenas um texto hoje. Vou ler apenas um versículo que eu já sei que você sabe qual já fora muito citado no chat, que é o texto de Gênesis, capítulo 1, onde fala sobre a criação do homem. A partir do verso 26 diz o seguinte: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Bom, é interessante que nós percebemos aqui quando o texto fala sobre imagem e semelhança. Conforme foi muito bem pontuado pelo nosso apresentador Gabriel Campos inicialmente, muita gente acha que esse texto aponta para a nossa estrutura corporal. Por exemplo, Gabriel Araújo, nós temos cabeça, membros superiores, membros inferiores, nós temos um corpo humano. E quando as pessoas leem e ouvem falar sobre esse texto aqui, acham, Deus colocou uma cabeça no nosso corpo porque ele tem cabeça, Deus colocou o braço porque ele tem braços, etc. Mas não, sendo que Deus é espírito, Deus não tem forma humana, que inclusive pode ser um tema para uma outra enquete, né? Então, quando a Bíblia diz que Deus nos criou conforme a sua imagem e semelhança, ele está falando sobre intelecto, sentimentos e vontade, né? É muito interessante que Deus, ele tem características que nós conhecemos como atributos, né? Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que é isso? Os atributos incomunicáveis são características que só Deus tem, como a eternidade. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele é imutável. São características concernentes apenas a ele. E os atributos comunicáveis são atributos que Deus, inclusive, colocou no homem, que nós também temos. Como, por exemplo, amor, justiça, retidão, bondade, que são coisas que são possíveis de se ver no homem, né? Que são, inclusive as características que Deus colocou no homem ao criá-lo. É interessante aqui, Gabriel, eu estava lendo o texto aqui, que Gênesis capítulo 1, Deus faz a criação, né? Moisés, ele registra a criação. E aqui no verso 31, depois que ele fala da criação do homem, ele diz o seguinte, ó: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Uau. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Sei que hoje a gente tem esse abismo visual, porque a gente olha para o homem corrupto, né? Para o homem caído, para o homem pecador. Embora Deus tenha criado o homem bom, o homem reto, inclusive acho que é Eclesiastes, capítulo de número 7, que fala que Deus criou o homem reto, né? Mostra que Deus de fato colocou características suas, que são os atributos comunicáveis no homem, e até hoje, após a queda, o homem que se arrependeu, que foi alcançado pela graça, ele também possui alguma dessas características. Sim, que chamamos até de frutos, né? Que os frutos através do Espírito. Sim. Que são seriam os atributos comunicáveis e compartilhados, né, de Deus, que exatamente. Deus compartilhou conosco. A gente vê as obras da carne, o fruto do Espírito, né, que é amor, benignidade, bondade, etc. Sim. Então essa é a resposta da enquete, Gabriel Campos. Uau. Sim, Uau. A resposta é sim.